Se você tem um crush e tá esperando uma atitude dele, mas ele tá lerdo, hoje a gente vai saber por que que ele não toma uma decisão. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma segunda-feira, mais uma semana aqui no Muita Fé, Muito Axé. E claro, hoje a gente tem mais uma leitura grátis de tarô para vocês no âmbito do amor, tá? O ideal é que seja voltado realmente só para o amor, porque a gente vai falar por que que o crush, por que que a pessoa, né, seja ela qual for o envolvimento, crush, namorado, noivo, marido, por que que não toma atitude sobre uma determinada situação. Então você vai pensar qual é a situação, tá? Vamos lá. Pensa qual é a situação e pensa na pessoa, tá? E aí você escolhe entre a joia de ametista ou a joia de rubi para a gente conseguir responder. Lembrando que essa é uma leitura, né, geral para várias pessoas. Se você precisar de uma leitura específica para você, para sua situação, entre em contato pelo WhatsApp para agendar a sua consulta particular, tá bom? E aí, né, enquanto vocês pensam na pessoa, pensam na situação, né, e escolhe a joia, eu quero também lembrar que a revista Sintonia Mística desse mês de abril já está disponível e o avião está passando ali. Eu espero que não atrapalhe, porque é assim, né? Aqui em casa é uma bênção para não falar outra coisa. Qualquer coisa que você começa a gravar é vizinho, é avião, é helicóptero. Haja paciência. Paciência que às vezes eu não tenho, confesso. Então vamos lá, gente. Começando hoje com o cristal de rubi. É? Achou que ia ser aquele lá porque sempre é da esquerda, né? Não, a gente vai começar com o cristal de rubi. E vamos lá, né? Fazer aquela tiragem padrão aqui do canal. Pensa bem. Ó, já. Não deu nem tempo, vocês viram, hein? Vocês viram. O bom da câmera alta, assim, é que vocês conseguem pegar mais coisa. A primeira carta que sai é a carta dos enamorados, tá? Então, mesmo sendo uma energia geral, tá? Eu acho que vou deixar aqui no cantinho. Mesmo sendo uma energia geral, a carta dos enamorados, ela fala também de dúvida, tá? Então, é uma pessoa que tá com algumas dúvidas, tem realmente algumas dificuldades aí para tomar decisão, mas se você se perguntou se essa pessoa de fato ela tem interesse, se ela tem sentimentos, se ela te ama, aqui já responde que sim, tá? Não duvide disso. A pessoa ela pode ser lerda, uma tartaruga para outras coisas, mas em questão de sentimento aqui a gente não tem o que falar não, tá? E o helicóptero passando, ó, não falei? É assim, a gente começa. E a carta de atenção já virou aqui, que é a carta da temperança. A carta da temperança, ela é uma carta muito problemática, na grande parte das vezes, porque ela fala do tempo. Saber e aprender esperar. Nem tudo é no tempo que você espera, nem tudo é no tempo que você deseja. Então aqui tem um leve puxão de orelha, tá? Justamente no sentido de toma cuidado porque às vezes você realmente está apressando, tá? Então é essa situação que precisa tomar um pouco de cuidado. Ah, Felipe, mas aconteceu determinada situação e sei lá, ele não mandou mais mensagem, ou fiquei aguardando uma resposta e ele simplesmente finge que nem aconteceu. Tipo, ele não precisa me dar a resposta, mas ele faz de conta que eu nunca nem falei com ele, né, sobre uma determinada situação. É claro que nesses casos extremos, aí a pessoa realmente tem que ter um pouco de bom senso, tá? Mas, por exemplo, eu conheci o crush, tô querendo ele em namoro, só que ele não se movimenta. Aí quando você vai ver, tipo, vocês se conheceram semana passada, mês passado. Calma, né? Então, são coisas que demandam uma necessidade de paciência, tá? Não vai acontecer no tempo que você quer. Vai acontecer no tempo que os dois estiverem prontos para isso, tá? Então, pisa um pouquinho no freio, calma, porque a gente já viu que é uma pessoa de fato mais lerda. Então, vai com calma aí para não se frustrar, tá? Ó, carta do 6 de copas. Essa pessoa ela tem sentimento, tá? Ela tem sentimento puro, ela tem um sentimento de fato verdadeiro com você, tá? É uma coisa que, inclusive, eu vou te falar, é uma coisa que já vem de longas datas, não é uma coisa de agora, não.
É muito provável que vocês já se conheçam, já se conhecessem de longas datas, e isso também acaba sendo um reforço, tá? Essa pessoa ela tem admiração por você. Nota que é admirar. Você não admira o que não acha belo, você não admira o que você não acha atraente, o que você não acha, né, num quesito de relacionamento sexy. Então, sim, ele tem essas questões com você. Mas é um sentimento que não volta única e exclusivamente, por exemplo, ao sexo. Mas tem sentimentos enraizados aqui para algo também mais puro, tá? Essa pessoa muitas vezes ela pode te admirar de uma forma até, como que eu posso dizer? De uma forma até infantil, no sentido de pureza com que olha, tá? Então não se assusta muitas vezes, porque a pessoa realmente ela não sabe como lidar. Ó, carta da temperança no equilíbrio do jogo. Ó, dois baralhos, a mesma carta. Então, né, gente, vamos lá, pezinho no freio, calma, porque algumas situações vocês estão se frustrando sozinhos, tá? Então precisa ir com calma. Ó, 9 de espadas. Tem algumas dificuldades aqui sim, só que essas dificuldades são mais mentais, tá? De imediato eu não consigo ver alguém, eu não consigo ver uma pessoa. Ó, 3 de espadas, a imperatriz. Aqui tem uma mensagem para algumas pessoas, não todas, tá? Mas o que que acontece? Tem uma situação aqui que o problema de fato está na cabeça da pessoa, tá? O problema está na cabeça. É uma pessoa que pode ser mimada, é uma pessoa que pode ser, em alguns aspectos, até despreocupada com muita coisa. Sabe? É aquela pessoa que não tem preocupação, que nunca teve que se preocupar, né? O famoso princeso, princesa, que não. Ah, é filhinho de papai, é mimado, sabe? Então, tem essas dificuldades aqui de adquirir um pouco, sim, né, de responsabilidade, só que tem alguns problemas ligados à cabeça dele e aos sentimentos dele, tá? É uma pessoa que ela é bem conflituosa em algumas situações, bem conflituosa e gera esse conflito sem nem mesmo perceber, tá? 8 de paus. O que que acontece? Essa pessoa muitas vezes ela gera um conflito com ela mesma e ela não sabe resolver a situação, porque não é nem falta de maturidade, tá? Eu vou deixar bem claro aqui que não é uma falta de maturidade. É uma situação de fato ligada a uma questão interna dele, tá? Conflitos. Conflito de interesse, conflito de desejo, conflito de paradigmas, tá? Alguns aqui, inclusive, eles podem ter dificuldade em aceitar algumas coisas, tá? Como, por exemplo, ter dificuldade em aceitar a diferença de idade, ter dificuldade de aceitar a distância, ter dificuldade de aceitar criações diferentes, culturas diferentes, tá? E isso não está envolvendo você. Isso é um problema dele. Em alguns casos aqui, e isso é o que eu falei, não é para todas as pessoas que escolheram essa joia, mas ainda assim a mensagem serve, tá? O que que acontece? Para algumas pessoas, o problema de fato não está nele. O problema está na família. O problema está na família. Por questão que mãe ou mulheres da família, a imperatriz, de fato colocam situações na cabeça desde a infância dele, né, dele, dela, realmente vem trazendo essa energia de obrigações, de deveres, por mais que ele seja, né, irresponsável com algumas situações, é, é esperado muito dele, tá? É esperado muito. Então ele gera esses conflitos porque é uma coisa que ele deseja, mas é uma coisa que a família talvez não aceite, que a família talvez questione, tá? Então ele gera esses bloqueios, mas eles estão sendo gerados, na verdade, por outras pessoas, tá? Por outras pessoas. Se você assistiu o vídeo de sexta-feira, dia 19 de abril, se você assistiu aquele vídeo e você escolheu, se não me engano, o gato, e você tá assistindo hoje com essa daqui, cara, assim, é uma situação bem difícil, tá?
É uma situação bem difícil porque a pessoa ela tá trazendo amarras de outras situações, de outras pessoas, sabe? É aquela velha máxima, como a gente via muito, graças a Deus a gente não vê mais, de que a mulher prometia, se eu ficar grávida, eu prometo a Deus que meu filho vai ser padre, porque o sonho dela era ficar grávida, mas dane-se o sonho da criança, entendeu? Então, tem essa cobrança, tá? Tem essa situação, tem muita mágoa. E algumas decisões, tá? Algumas decisões que essa pessoa quer ter. Eu vou falar de novo para você pegar o detalhe. Algumas situações, algumas decisões que essa pessoa quer ter com você, ela sabe que vai ser questionada. Ela sabe que ela vai ser questionada pela família, que ela vai ser cobrada, não você. Você aqui não tá saindo em nada. Você não tá sendo o problema. O problema que você tem, e aqui é o que eu falei, o puxão de orelha, é a situação única e exclusivamente de que você precisa entender a acalmar e a aguardar um pouquinho. Não pressiona, tá? Quanto mais você pressionar, mais problema você vai ter. Porque aí ele já tá tendo pressão de um lado, você pressiona do outro, ele fala, então é melhor ter pressão de um só. Mas quem que eu vou ficar? Com a minha família, tá? Então é uma situação que ele vai pender para a família, assim, no caso de pressão de ambos os lados, é bom a gente deixar claro. Ele vai pender para a família, ele vai pender para essa mulher mais velha, esse centro matriarcal da família, ele vai olhar assim. Mas ele quer estar com você. A questão é que falta aqui também um pouquinho de coragem, tá? Como eu falei, ele tem pensamentos ainda muito infantilizados. Não vamos olhar para o lado de Édipo, por favor, mas ele tem pensamentos um pouco mais infantilizados que ainda não permitem ele entender como ele pode, inclusive, usar esses sentimentos dele, esses desejos dele, como argumentos para se defender, tá? Porque ele está vislumbrado. Ele está vislumbrado. Se você conheceu ele, seja ontem, se vocês se conhecem já há anos, se tem um relacionamento, né, formado com ele, se ainda não é um relacionamento de fato ali, né, reconhecido, firmado, vamos falar assim, ele tá vislumbrado, ele tá adorando a situação, só que falta uma movimentação ali sim, porque a pessoa ela é mais lenta. Carta dos enamorados, tem muita gente que, eu quero que saia os enamorados, que saia cartas muito boas, que saia... Só que toda carta tem o seu lado positivo e o lado negativo. E eu trouxe aqui pro centro, né, tirar aqui, eu vou até colocar ela um pouquinho mais perto para vocês verem. A carta do 8 de paus é uma carta que fala de comunicação, tá? Comunicação entre vocês precisa ser constante. Seja por ele, seja por você. Ansiedade. Cuidado com a ansiedade, tá? Mas o que acontece? Precisa ser constante, sim, para você também, né, de uma maneira muito natural e mostrando para ele, né, os benefícios da relação, os benefícios, esse apoio que você pode dar, né? Justamente por essa situação dele se sentir mais seguro, dele se sentir mais maduro, de questionar, de mostrar para a família as decisões dele, porque eu vejo a insegurança dele com a família, tá? Não é sobre você. Você não é o problema. Se ele tivesse envolvido com, sei lá, a princesa da Dinamarca, não sei se Dinamarca tem princesa, mas se tivesse envolvido com uma princesa, com uma rainha, ainda assim, o problema não seria a pessoa, é ele, tá? A pessoa que você trouxe aqui pra mesa. Então, vai com calma. Outra questão que é interessante, tá? Se vocês estão de fato há um tempo sem se comunicar, a pessoa sumiu, a pessoa vazou, a pessoa não manda nem sinal de vida, ela entra em contato, tá? Eu dou aí no máximo 3 dias para você que está assistindo, independente da data do vídeo. Tá assistindo agora, eu dou aí no máximo 3 dias para a grande maioria procurar e realmente entrar em contato, tá? Mas lembrando, vai com calma, não sai pressionando porque vai dar ruim. E para quem mora à distância, tá? Tem um relacionamento à distância e tudo mais, possibilidade de viagens. Possibilidade de viagens. Ou ele vindo, a pessoa vindo para cá. Quando eu falo ele, tá, gente? É uma leitura geral. Então é ele ou ela, depende da sua situação, quem você trouxe. Então, sim, tem a possibilidade dele vir ou até mesmo a possibilidade de você ir. E aí, eu adoro quando faz assim.
Eu adoro, quando eu nem pego já saiu a carta. Só que como é uma carta de portal, movimentação, e aqui a gente já tem o portal divino, e vou falar, hein? Agradeça a espiritualidade. Porque essa pessoa não veio de graça pra sua mão. Foi a espiritualidade que colocou no caminho, hein? Então presta atenção, você vai ficar com ansiedade, a espiritualidade arranca de volta. Fala, ó, não tá sabendo lidar, hein? Não tá sabendo lidar, vai ficar sem. Então, opa, é portal também, gente? Não, um encontro, o Exu de duas cabeças. Então, olha lá. Tem a questão, né, do que eu falei, o espiritual de fato envolvido nesse relacionamento, mas nós temos a carta do Exu de duas cabeças, tá? O encontro. Então, sim, 2 de copas. Não tá longe, não, tá? Para a grande maioria que escolheu aqui essa joia, o encontro, se vocês moram à distância, não está longe, tá? E se você perguntou por que ele não toma a atitude de reconhecer um relacionamento, de pedir em namoro, pedir em casamento, que seja, tá? Essa pessoa vai pedir. Essa pessoa vai pedir. E não tá longe, não, tá? Algumas, eu não gosto muito de passar algumas datas quando é leitura geral, porque aí tem gente que vai falar assim, comigo não aconteceu. Mas algumas pessoas, até outubro, tá? Até outubro esse encontro acontecendo, até outubro essa formalização acontecendo, namoro, noivado, casamento, tá bom? Então, acalma. Lembra o que as cartas falaram, 2 vezes temperança, vai com calma. Ó, carta do infinito, ai de fofinho. Carta dos enamorados, seu duas cabeças, carta do infinito. Ai, gente, o coração até amolece aqui. Anjo de luz, tá tudo seguro, tá tudo tranquilo. O céu. E o corte, né? O corte às vezes vem, mas não vai vir, não. Carta da geração. Cuidado, tá? Vamos lá, cuidado. Por que, gente? Por que o cuidado? Confirmação, tá? Muitas pessoas aqui realmente, mês de outubro, mês 10, mês de outubro, de fato, tendo uma grande mudança na vida de vocês, tá? Mas, principalmente mulheres que estão aqui ouvindo, mas homem, vale também a atenção. Se vocês não querem um presente de herê, né? Uma criança, um bebê sendo gerido e chamando vocês de papais e mamães, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, redobrem a atenção, redobrem os cuidados, e eu não tô falando só com essa pessoa, tá? Com qualquer uma. Pelo amor de Deus, tomem cuidado, tá? O que acontece? Os caminhos amorosos, eu não tenho nem o que falar, tá aberto, tá? Os caminhos estão abertos, estão seguros, estão protegidos, tá? Estão seguros, estão protegidos e está sendo encaminhado pela espiritualidade. Se você em algum momento se perguntou a escolher essa joia, tem alguém querendo fechar meu caminho? Tem alguém querendo me barrar? Não, não tem. Não tem. Tira essa caraminhola da sua cabeça, começa a seguir mais tranquila, porque não tem. Se alguém aparecer e alguém tentar, vai tomar capote, tá? Vai tomar capote. Porque aqui tá muito claro, tá? Principalmente o seu duas cabeças, ele não deixa. O seu duas cabeças é aqui, ó, tá? Ele não deixa a situação receber interferência de terceiros, a não ser que ele permita, porque aí alguma coisa aconteceu e ele quer dar uma lição, tá? Então, assim, vai com calma, tenham cuidado, porque alguma coisa acontecendo realmente de sério, grave no relacionamento entre vocês dois, a grande maioria das situações vai ser porque você não soube aguardar. Então eu tô batendo nessa tecla para vocês entenderem. Para não vir gente depois ali no meu WhatsApp mandando, falou, olha, aconteceu e tipo assim, ó, você mentiu, hein? Não, você que não soube lidar, tá? O tarô é caminho, o tarô é despertar consciência. O tarô não vai pegar na sua mão e viver a vida para você. Tenha paciência, tá? Entendido? Dúvidas? Angústias? Lembrando, gente, vocês que escolheram essa joia, deixa nos comentários sugestão, tá, de vídeo. A sugestão que eu falo, de fato, é você ter uma pergunta que gostaria de ser respondida e manda, tá? E manda. Quem sabe eu não responda até mesmo
essa pergunta ali para você na abertura do vídeo e depois a gente tira pro geral. Olha só, uma leitura, uma pergunta única de graça? Que é isso? Não precisa nem pagar. Então, apoia o canal que aí a gente começa a fazer essas dinâmicas aí mais interessantes até para vocês mesmo, tá bom? E é isso, meus amores. Vamos lá, mudando aqui. Para quem escolheu o cristal, né, a joia de ametista, vamos deixar aqui no cantinho. Pensa bem, reforça o pensamento sobre a pessoa, traz ela aqui para a mesa e também reforça a pergunta. Qual é a dúvida, né? Qual que é a dúvida do porquê que ele não tá, né, se movimentando? Por que que ele não toma uma atitude? Vamos ver. Vamos abrir aqui, vamos abrir. A energia aparentemente tá boa, tá? Ó, carta da torre. Carta da torre no aspecto luz do jogo. Eu vou tirar, antes de começar a falar, eu vou tirar a carta de atenção, de alerta. Porque a carta da torre é uma carta meio complicada, tá? É uma carta meio complicada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Carta da lua. Gente, ó, eu vou ser bem sincero. Eu posso estar enganado? Posso, porque, né, a gente se engana algumas vezes, né, na sensação, no feeling da coisa. Mas aparentemente a situação aqui não tá tão ruim, tá? Por que eu tô falando isso? Porque deve ter gente que, escolhendo a joia, deve ter pensado que já tá no fim do mundo. E não é bem por aí não, tá? O que acontece? A carta da torre, ela traz, né, uma busca, uma necessidade de firmeza, de você formalizar, de você firmar alguma coisa. Um contrato, uma união, você realmente construir uma solidez na sua vida, tá? Essa construção é rápida? Não. Essa construção é fácil? Não. Se você já construiu isso na sua vida alguma vez, é um pouco mais fácil, mas ainda tem o esforço. Vamos falar como se fosse um pedreiro, tá? Se você já construiu várias casas, você sabe como que faz, mas você ainda precisa das ferramentas, você ainda precisa ali, ó, suar debaixo do sol para fazer acontecer, não é? E se alguém fala assim, ó, constrói essa casa, mas você sabe como é uma casa, porque obviamente você vê várias casas, mas você nunca construiu. Você vai ter que suar? Vai. Você vai precisar de ferramenta? Mais do que nunca. Mas você vai errar essa construção? Vai. Em alguns momentos você vai ter que tirar os tijolos que você já colocou para reorganizar e reestruturar, tá? Por que eu tô falando isso? Porque algumas pessoas aqui ou são novas demais, ou estão experimentando pela primeira vez essa situação, tá? Então, ó, presta atenção, eu não vou falar não cobre. Cobrança precisa, tá? Por uma questão de crescimento, amadurecimento e importância também. Mas é importante vocês entenderem que alguns erros vão acontecer. Erros que eu tô falando são algumas pisadas de bola, nada grave. Eu não tô falando que traição, eu não tô falando coisas assim, tá? Eu tô falando erro. Às vezes a pessoa esquecer de alguma coisa, às vezes a pessoa achar que determinada situação é mais importante do que a outra. A pessoa, sabe, coisas assim, coisas banais. Mas que muitas vezes as pessoas não têm paciência de lidar e já querem descer sarrafo e não é assim, tá? A pessoa, ela tem uma dificuldade que a carta da lua traz uma pessoa que de fato aluada. É uma pessoa que ela tem muita flutuação, tanto de humor, é uma pessoa que tende a ser difícil de lidar muitas vezes, é uma pessoa que você às vezes nem sabe o que esperar dela. Mas aí vem o segredo, tá? Nem ela às vezes sabe o que esperar dela mesma. É uma pessoa que às vezes é tão perdida na cabeça das ideias, tá? Que é difícil. Nem ela sabe, às vezes, o que ela vai fazer amanhã. E você tá esperando que ele vá tomar uma atitude sobre, sei lá, um casamento. Você entendeu? É uma situação aqui que, para quem já tem mais experiência, e eu não estou falando de idade,
Eu estou falando de fato de esperar o elevador, ó, o helicóptero passar. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de experiência, tá? Se você tem mais experiência, se você tem mais maturidade, vai dando uma guiada na pessoa, tá? Não é pegar na mão e puxar e falar, você vem pra cá agora. Não, é você guiando, falar, olha, eu gostaria de... Porque o que me parece, a gente ainda vai abrir as cartas, o que me parece aqui, a situação, é que essa pessoa, ela sabe lidar melhor com duas opções do que de fato ela ter que criar uma opção. Então assim, eu quero que ele me peça em casamento. Ele às vezes nem vai sacar que você tá querendo casar. Nossa, eu achei que tava tudo tão bem. Achei que você nem queria, porque já tava tão perfeito. Tá? E aí, se você chega e fala assim, olha, eu quero casar. Ele vai entrar no embalo, aí você vai falar, você quer casar de tarde ou de noite? Sábado ou domingo? Sabe, é uma pessoa meio... duas escolhas, pra facilitar. Uma pessoa... é uma pessoa meio complicada, né? Uma pessoa meio complicada. Vamos ver aqui, ai, dona... é uma pessoa meio tonha, né? Dona Rosa, gente, vamos lá. Carta do enforcado, desculpa, carta do as de copas, carta do 3 de copas, carta do cavaleiro de paus, também é outro lerdinho, né? Carta do 6, não, 6 não, gente, piorou, 7 de copas, carta do 9 de paus, a pessoa não se limita ao extremo, e a carta do eremita. Como eu falei, essa pessoa ela é mais imatura, tá? Essa pessoa ela é mais imatura, ela não... É como se ela estivesse vivenciando isso pela primeira vez. Você é o grande amor que ela encontrou, no passado pode até ter namorado, mas nada sério. Então são situações realmente aqui que demandam um pouco mais de direcionamento, tá? Direcionamento. É uma pessoa que se depender dela tomar atitude, você esquece. Só que saiba que isso vai ser pra vida, tá? Essa pessoa não é hoje que ela vai ser difícil de atitude. Ela vai ser ali, ó, tá? Ali. É meio complicado nesse aspecto. Então, é uma situação bem importante entender isso. Porque é uma pessoa que ainda está amadurecendo. É uma pessoa que gosta de sentir muita confiança antes de tomar uma atitude, antes de fazer, antes de falar. Então tem essa dificuldade. Mas a gente não pode questionar aqui necessariamente o amor, o sentimento, tá? É uma pessoa que gosta um pouco mais de farra, que é muito mais de momento, tá? Inclusive, o que eu vejo aqui, e isso pode doer para algumas pessoas, tá? Não a mensagem, mas essa comunicação da pessoa com você. A questão da sua comunicação do amor, como que funciona? É passar tempo junto? É ter uma conversa boa? É ali no físico, né? Tá ali. Então, como é? Porque para essa pessoa eu não vejo ela muito de falatório, eu não vejo ela muito de. Sabe, vamos falar assim, eu vou falar, mas é mais pela visão da pessoa, tá? De frescurinha. No sentido, sabe aquele nhenhenhen, aquele chamego? Não é uma pessoa muito chameguenta, não. É uma pessoa que, olha, eu demonstrei o meu amor. Eu falei que eu amo, não falei? Então qual que é a dúvida, tá? É uma pessoa meio bruta nessa situação, mas não é por mal, tá? É uma questão realmente aqui de maturidade mesmo, tá? É uma pessoa mais difícil, é uma pessoa, né, mais complicada de tomar uma atitude. Ela é boa para falar, para ter ideia, né? Mas para fazer de fato tem que dar aquele empurrãozinho, né? Aquela força moral ali atrás para ver se vai. É uma pessoa que infelizmente acaba se limitando muito, tá? A pessoa, inclusive, ela poderia ter uma situação até melhor de vida, mas ela se limita muito. É uma pessoa que em alguns momentos poderia estar melhor até financeiramente, em alguns casos, mas essa pessoa se prende, tá? Essa pessoa se prende. Ah, Felipe, você tá falando que ele é preguiçoso, que... Não, eu não estou falando isso. Mas é que em alguns momentos ele é tão cabeça de vento que ele nem percebe as oportunidades. E isso pode estar acontecendo com você agora. Ele não está enxergando a oportunidade que poderia ter.
Quantas pessoas gostariam de casar e formar uma família? Você, muito possivelmente, seja essa pessoa. Ele percebeu? Ah, a gente tá junto. Não tá bom? Tá bom, mas eu quero mais. Ah, tá. Você entende? É uma pessoa cabeça de vento, né? A Dona Rosa falou uma pessoa tonha, mas não é no sentido pejorativo, é no sentido realmente de que é uma pessoa que tem dificuldade. O 7 de copas é aquela pessoa que vive de ilusão, tá? Ela vive, ela imagina, ela tem ideias assim fantásticas, mirabolantes. Na hora que tem que tomar atitude, ela trava. Não faz, não percebe. Sonhador, tá? É uma pessoa sonhadora, mas é molecote, tá? É uma pessoa que é molecote. Se é mais novo do que você, paciência, tá? Paciência, porque tem muito que aprender. Só que o que eu tô falando aqui não é uma paciência como foi na outra joia. Vocês não têm que aguardar, esperar. Vocês têm que dar ali um cutucão. A diferença de quem escolheu aqui a ametista é que precisa dar uns cutucão. Senão, essa pessoa, ó, vai ficar. A vida foi, a pessoa ficou. Depois que ela vai perceber, nossa, tá? Então toma um pouco de cuidado com isso só, porque é uma situação que vai demandar de fato uma paciência nesse sentido, porque tem gente que não vai ter paciência, não vai ter saco de ficar ali empurrando, dando diretas, porque pô, ele tinha que perceber isso. Não, ele não vai. Ele não vai perceber isso. Ele vai depender realmente que alguém dê aquele cutucão e fala, pô, você não viu? Ah, não, nossa, nem vi. Então, entendeu? Então precisa rever. Por isso que eu falei que algumas pessoas se machucam, porque não é a comunicação amorosa não é a mesma, tá? Isso impede de ter um relacionamento de jeito nenhum. Mas você tem que entender, ao passo que a pessoa também ela vai precisar entender quando você der esse cutucão, tá? É igualdade. Gente, que isso? Vocês viram que... Ai, seu Exu, duas cabeças. Ai, seu moral. O Exu de duas cabeças, gente, 2 de copas, que saiu inclusive pro outro. Tô falando, a energia tá boa. Não tem falta de amor. Essa pessoa, ela não te ama menos. Essa pessoa, ela tem sentimentos, ela tem desejo, tá? Não questiona isso. Porque isso nunca entrou na parada, tá? A pessoa, ela sente, ela só realmente tem essa dificuldade de tomar as atitudes dela. Ela ama? Sim. Ela tem interesse? Sim. Tá? Ela gosta de estar com você. Eu acho que isso já vale muita coisa, né? Porque hoje em dia as pessoas estão ficando com quem nem gosta, né? Seja por status ou enfim. Então você já tem uma coisa muito boa, mas precisa dar aqueles empurrãozinhos, ó. Carta da coruja, Atena, vai ensinando, tá? Vai mostrando. Um professor não é aquele que entra na sala e fala assim, aprenda. Ele ensina, ele mostra qual é o correto. Então você vai ter que assumir esse papel sim, tá? Sinto muito que vai ter gente que vai ficar reclamando, que não vai gostar, mas sim, você vai ter que ensinar. É o beabá, o abecedário? Não, mas, né, ali, né, o dia a dia, as coisas vai. O básico do básico, vou te ensinar como amar uma pessoa. Também não, né? Mas no sentido de, olha, o que eu espero de você? Isso, isso e isso. O que eu gostaria que você fizesse numa situação dessa? Isso, isso e isso. O que eu vou fazer numa situação dessa? Isso, isso e isso. Você entende? É você assumir uma responsabilidade, sim. Ó, carta do corvo. Astúcia, não tem como. Carta do umbral. Tem gente que não vai aceitar, não vai assumir isso. Mas os caminhos estão abertos, tá? Os caminhos estão abertos. Para vocês que escolheram aqui, os caminhos estão abertos, estão bons os caminhos também. Tem essa dificuldade muito mais do mental, de fato, do que de alguma outra coisa. Mas tem uma outra questão. Alguns de vocês, tem 3 situações aqui. A primeira, que eu já falei que tá tudo certo, mas tem outras 2 situações de que muito cuidado com o que vocês estão falando, tá? Tem gente que tá atraindo pra si uma negatividade, porque tu tá praguejando, tá reclamando, tá rogando praga e não tá percebendo.
para de xingar o outro, para de, sabe, ficar praguejando situações que não valem a pena. Vocês estão atraindo negatividade para vocês. E outra situação, aí aqui é um pouco mais complicado, mas o que eu vejo é uma parcela muito menor de quem escolheu, tá? É uma parcela muito menor. É de fato uma situação de que tem alguém querendo bicar o relacionamento, tá querendo se meter no meio. Já se meteu? Ainda não. Mas tem gente aqui de olho, tá? Tem gente de olho que tá querendo se intrometer. Seja família, sejam terceiros, tá? Tem gente aqui que tá querendo se intrometer. Tô falando bicar, mas é se intrometer no relacionamento. Fica de olho, tá? Notou alguma coisinha estranha, alguém com um comportamento mais estranho, já corre. Bota pra correr. Não deixa, porque aí pode dar ruim, tá bom? Mas de resto, a grande maioria de vocês estão com energia muito boa, estão com uma energia bem gostosinha. E é uma outra parcelinha aí que, de novo, puxão de orelha, tá? Para de reclamar, para de praguejar, tá bom? E é isso, gente. Eu quero agradecer vocês que assistiram até aqui. Quero deixar meu grande beijo. Lembrando que se precisar de uma leitura particular, entre em contato pelo WhatsApp. Eu tô lá disponível em horário comercial. Tem tudo informado lá no WhatsApp, no status, né? E aí vocês entrem em contato. E lembrando, quem escolheu, né, a joia de ametista, deixa lá nos comentários a sua sugestão de pergunta. E se você tem uma pergunta de fato, tá? Para fazer pro tarô, faz nos comentários, né? Se eu achar legal a pergunta e tudo mais, eu até posso responder você de maneira particular ali, né, na abertura do vídeo e depois seguir com o vídeo coletivo. Então, ajudem o canal que a gente vai fazendo essas dinâmicas aí diferentes, tá bom? Um grande beijo para vocês, até sexta-feira, e eu vou tentar trazer umas novidades aí essa semana, tá? Um grande beijo e tchau, tchau.